nossa proposta de hoje é justamente para que possamos harmonizar o nosso ambiente. Eu venho estudando o Feng Shui, mais conhecido como, na verdade, chama-se Kanyu, né, que é a arquitetura ambiental chinesa, mais conhecido popularmente como Feng Shui. E o princípio, as pessoas vivem me perguntando, se eu colocar um espelho, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu resolvo a harmonia da minha casa. Basicamente, a gente deve buscar a qualidade do nosso ambiente. Independente de local, se é local de trabalho, se é local de moradia, nós temos que ter uma qualidade do ambiente. Eu digo muito que é como se fosse aquele grãozinho de areia dentro do sapato. Aquela torneira pingando, está te incomodando? Resolva. Se você tem uma cor que não está te satisfazendo, resolva. É uma porta rangendo, resolva. É um vaso fora do lugar, alguma coisa quebrada, resolva. Somente depois disso que a gente consegue começar a visualizar a harmonização do nosso ambiente. Porque são situações que cada vez que você passa por ela, você vai se sentir insatisfeito. Você vai ter a necessidade de estar fazendo. Ou então projetar, falar, olha, esse piso aqui está quebrado, mas eu vou substituí-lo. Aí você já põe meta, põe prazo para poder fazê-lo. Você já idealiza como você quer. Isso aí você consegue situar na sua condição de transformação. Já nós passamos por alguns outros princípios. As pessoas vivem questionando, falam, mas se eu fizer essa harmonização, se eu fizer o paquá, né, que o pessoal chama de baguá, se eu colocar isso aqui, fizer aquilo outro na minha casa. Só que existem muitas formas de mudança que nós não temos que fazer primeiro a nossa transformação interna. É isso mesmo que eu quero. Então, o princípio do Kanyu, do Feng Shui, é a nossa autotransformação. É a transformação para que o ambiente esteja harmônico. Na verdade, é a necessidade de estarmos em sintonia com o nosso ambiente. Mas minha casa não está legal. Então você vai fazer a sua harmonização junto com o seu ambiente. Você vai se harmonizar e harmonizar o seu ambiente. Não adianta você querer transformar o mundo. Eu quero trabalhar na minha área de prosperidade. Mas se o seu pensamento não é de prosperidade, você não consegue uma evolução, não consegue uma transformação para o que você deseja. Então o foco ele é interno e externo. O princípio ele é de reciprocidade. Não tem como você transformar o ambiente se você não se transforma, se o seu pensamento é negativo. Eu me lembro de uma consultoria que eu fui fazer uma certa vez e a moradora da casa falou que os filhos dela não tinham bom sono, que eles acordavam assustados a noite toda. E aí eu fui lá fazer uma vistoria na casa e, por coincidência, o quarto dos filhos dela, que a casa era um pouco quente, então às vezes o quarto dormia com a janela aberta, era uma casa bem segura, mas era uma casa mais baixa que o nível da rua. E por coincidência, a garagem acabava nessa janela do quarto. E eu fui e falei com ela, falei, olha, as pessoas se preocupam com as partes místicas do Feng Shui e esquecem das partes que são reais. Você vai fazer um favor para mim, você vai ficar de frente à janela do lado de fora. E aí eu saí com o marido dela, eu pedi que eu pudesse dirigir e desci com o carro em alta velocidade na garagem. Ela já assustou toda, ela falou, achei que você não ia parar. Eu falei, é isso que os seus filhos estão sentindo todos os dias. Eles devem ter visto, mesmo que estejam dormindo, na hora que vocês chegam com o carro, eles já criam uma relação de sentimento. A primeira coisa que você tem que fazer é a mudança da sua garagem. Não dá para a garagem chegar direto no carro. E aí passou algum tempo, ela resolveu fazer uma transformação na casa, falou, olha, vou ter que jogar no chão e fazer outra. Eu falei, olha, as estruturas são essas. E aí ela conseguiu fazer uma mega reforma, fez os quartos dos meninos em cima e a garagem embaixo. Então logo acabou a reforma, que os meninos mudaram de quarto, eu perguntei para ela, e agora, como seus filhos estão?
pronto, dormindo igual uma pedra. Então não adianta a gente querer usar de misticismo, de colocar um espelhozinho, como se vê na televisão, se vê nos vídeos, se vê no YouTube, se lê nas revistas, que o Feng Shui ele é muito mais profundo do que a parte mística. Na verdade, ele trata da realidade do nosso ambiente e a da nossa interação com esse ambiente. Então a gente vai estar falando também mais algumas vezes sobre mais algumas dicas de Feng Shui. É aquela reforma que você precisa fazer na sua casa e ela te incomoda, te incomoda, te incomoda, te incomoda, e aquele piso arrancando, aquele taco ali que está solto. São essas coisas que fazem a nossa transformação do ambiente. É aquela coisa que você trocou um piso, você parece que está em outra casa. E essa realidade ela é tão profunda que às vezes a gente compra uma casa pronta, uma casa compra na mão de outra pessoa que construiu, e a gente não consegue fazer uma sincronicidade com a identidade do ambiente. É como se a casa não fosse nossa. E somente a partir do momento que você começa a colocar a sua identidade naquele ambiente que você consegue se sentir em casa. E isso é uma realidade que acontece na maioria das pessoas. Então não adianta a gente querer fazer uma transformação do ambiente com parte mística e querer um resultado grande. Funciona? Funciona, porque a nossa fé ela transforma todos os ambientes. A nossa crença transforma os ambientes. Nós criamos a nossa própria realidade, nós criamos nossa própria matrix. Mas quando temos problemas físicos, não adianta você querer usar o misticismo para poder fazer essa transformação. Até o próximo vídeo, e nós vamos estar falando sobre outras dicas também de Feng Shui para a harmonização do nosso ambiente, para a harmonização de nossa vida. Siga-nos, dê o seu like, faça os comentários, compartilhe com outras pessoas para que possamos alcançar mais pessoas e somente assim possamos ter até a condição de fazer vídeos melhores, conteúdos melhores. Nós vamos ter mais motivação para poder estar melhorando cada vez mais. Até o próximo.